Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para falar sobre cinema, séries e te oferecer uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e marquem para serem avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, espalhem a palavra deste podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, ou através do YouTube. Comentem aí no YouTube caso vocês estejam ouvindo este episódio por essa plataforma. Antes de a gente começar, eu queria reforçar o convite para vocês seguirem e assinarem a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E considerem também serem apoiadores pagos. A Mala e este podcast fazem parte do mesmo núcleo de produção de conteúdo independente. É muito importante fortalecer esse tipo de produção, principalmente numa era onde existe uma fadiga de redes sociais, os algoritmos não entregam o que a gente quer, passam longe da qualidade e a gente fica perdido sem saber o que ler, ouvir e ver. Apoiando a Mala, você estará automaticamente apoiando o Meninos Eu Vi. Para conhecer, assinar e apoiar, acesse a Mala no malanewsletter.substack.com, ou se você ainda ficou na dúvida do link, basta acessar as minhas redes sociais que você encontra o Linktree com o link dela por lá. Hoje vamos falar de uma série brasileira que está na Netflix, é Psica. Vem logo. Mas tu vai ficar gravando? Cisma não, Jana. Só pra gente ver depois juntinho. Olha o que tu tá fazendo, menina. É pra isso que a gente cria. Tem outro lugar não pra ela ficar? Que batuque é esse? Fica triste não, tá? Já já o pessoal esquece esse vídeo aí, viu? Que batuque forte. Que batuque forte. Que batuque forte, 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 forte. Que batuque forte. Porque eu vou sair daqui. Psica é uma série brasileira da Netflix produzida pela O2 Filmes, a produtora do Fernando Meirelles, e ela é criada e dirigida pelo Kiko Meirelles, que é o filho do Fernando Meirelles e que já tem vários trabalhos aí de direção de séries, em especial a série Pico da Neblina, que ele é o diretor-geral, inclusive dirigiu vários episódios, mas ele já tem aí Lili a Ex, direção de episódios, Contos do Edgar. É um cara que já vem trilhando o caminho do pai, vamos dizer assim, e cá entre nós, que belo tutor ele tem em casa e na produtora, na O2 Filmes. Eu não sou muito de falar aqui sobre a série da semana da Netflix ou o filme da semana da Netflix. Vocês bem sabem o que eu penso disso. Eu acho que a Netflix é uma plataforma que tem muita coisa interessante, sim, mas a quantidade de coisa que ela despeja todas as semanas na plataforma e nas nossas cabeças fazem com que seja muito difícil a gente separar
o joio do trigo e no final das contas a gente acaba dando preferência por outras plataformas, a gente que eu digo, quem gosta de séries, quem gosta de produtos mais bem acabados, a gente acaba dando preferência, eu particularmente gosto muito de dar preferência ou a Apple TV ou a HBO Max, que na minha concepção são as duas plataformas que melhor trabalham seus produtos, e aí tem todo aquele papo paralelo de como a Netflix trabalha suas séries, essa história de binge watching, de despejar todos os episódios pra gente maratonar. Isso não me agrada mais, e na verdade nem tem agradado tanto a Netflix. Vocês podem ver que algumas séries eles estão partindo aí em 2 metades, em 3 metades ou qualquer coisa parecida, mas isso é um papo paralelo. O que eu quero dizer é que eu não sou muito fã de ficar falando aqui da série da semana, do filme da semana, aquela série que todo mundo assiste e no final das contas se esquece. Mas eu abri uma exceção por um motivo. Na verdade, 2. O primeiro é que Psica desbancou Wandinha do topo do ranking da Netflix, o topo do ranking brasileiro, mas Psica já está em vários rankings, acho que em 50 países no mundo, ela tá figurando ali no top 10 da Netflix. Isso me atraiu a atenção. O segundo ponto é que é uma série ambientada no Pará, muito brasileira, com muitos elementos brasileiros, em especial da região da Amazônia, e isso me chamou a atenção. Foi o segundo ponto que me chamou a atenção. Eu vou até acrescentar um terceiro ponto. É uma série que não tem um elenco conhecido. Eu acho que do elenco de Psica, a única pessoa que eu reconheci, pelo menos, foi o Ricardo Teodoro. Ricardo Teodoro, para quem está assistindo Vale Tudo, é o Olavo, o amigo do César Ribeiro. E ele já esteve no filme Baby, um dos melhores filmes do ano passado, virada para 2025, o filme do Marcelo Caetano. No mais, todo o elenco é composto ou por atores locais ali do Pará, da Amazônia, de estados do Norte e Nordeste, ou por gente muito nova, em especial a Domitila Catete, a protagonista, ou sei lá, uma das protagonistas, que é uma atriz muito nova, estreante, é o primeiro trabalho dela em séries, em filmes, e olha, ela entrega um trabalho já bastante primoroso nessa sua primeira participação no audiovisual, digamos assim, mas não é só ela, todo o elenco da série é muito bem feito, muito bem tramado, muito bem preparado. A preparadora do elenco é a Fátima Toledo, talvez a maior craque de preparação de elenco no Brasil. E isso, o resultado, tá na tela, tá na telinha, tá pra todo mundo ver. Mas do que se trata Psica? Psica é baseada em um livro homônimo de um escritor paraense chamado Edir Augusto, lançado em 2015, há 10 anos atrás. E a trama é focada basicamente em 3 personagens e nas relações entre eles e em todos os personagens que os cercam. Esses 3 são os protagonistas, mas tem uma infinidade de outros personagens que interagem com eles em suas histórias, e essas histórias vão entrelaçando. E isso também é uma coisa, um formato que sempre me chama a atenção. Quais são os personagens? Eu já falei, a Domitila Catete, ela interpreta a Janalice, que é uma garota que sai ali da sua cidadezinha. Ela acaba tendo um vídeo vazado, um revenge porn, digamos assim, um vídeo vazado de uma relação que ela teve com um colega da escola, esse vídeo vazado, e ela cai em desgraça, a família cai em desgraça, ou seja, já é um ponto de discussão aqui dessa série. A série discute muitos outros pontos, e ela é mandada para morar então com a tia em Belém, na capital do Pará, e lá acaba se envolvendo com uma outra amiga, enfim, ela acaba virando o alvo de uma quadrilha que sequestra meninas para tráfico sexual. Tá aí o segundo ponto de discussão, o segundo tema que a série se propõe a discutir. O outro vértice desse triângulo de protagonistas é a Mariângel,
que é interpretada pela Marleida Soto. Mariangel é uma mulher que mora com seu marido e seu filho. Eles têm ali um bar fluvial e que a sua família, o seu marido e seu filho, acabam sendo assassinados depois de uma invasão de uma gangue, que eu vou falar daqui a pouco. E em um momento ali, a gangue chega para poder tomar uma cachaça ali no bar, o bar tá fechado, eles invadem e começa a acontecer uma briga e o marido e o filho da Mariangel acabam sendo assassinados ali e ela parte então em busca de vingança. Vingança é uma palavra muito central, muito chave para a gente entender a história de Psica. E a terceira pessoa é o Preá, personagem do Lucas Galvino, que é o líder dessa gangue que eu falei. Na verdade, ele é filho do líder dessa gangue e tem ali uma disputa entre ele e um outro personagem. Eles não se dão muito bem e é uma gangue de roubo de mercadorias, de contrabando, mas é uma gangue bem violenta. Eles roubam mercadorias que estão chegando ali para o Pará, que estão sendo transportadas ali na região da Amazônia, em barcos. Eles chegam, roubam e quando eles roubam, eles são muito violentos e tem uma cena logo no início, no primeiro roubo que eles praticam, que é uma cena bem violenta mesmo. Aliás, a violência está presente em todos os momentos dessa minissérie, assim como, eu já falei, o tema tráfico sexual. Vocês podem imaginar que existem cenas de violência sexual. Isso tudo é mostrado de uma forma bem crua e isso tudo é avisado. Existem disclaimers, essa série fala sobre tráfico, tem cenas, cuidado, isso pode te dar gatilho. Isso tudo tá colocado, tá muito bem colocado na série para quem vai assistir. Então, voltando à gangue, o Preá tá ali nesse momento de disputa com uma outra pessoa. Ele é filho do traficante, né, do contrabandista Mor, o chefe dessa gangue, e por isso mesmo ele é o chefe do momento ali, até que uma tragédia acontece na gangue. Vocês podem imaginar, alguém vai morrer. Eu já falei que a violência tá presente aqui. Então é claro que alguma coisa vai acontecer dentro dessa gangue que vai mudar toda a estrutura, toda a cadeia de comando, tudo que eles fazem. Esses são os três personagens principais e as suas histórias, por mais que sejam separadas, já deu para vocês entenderem, por exemplo, que a gangue que mata a família da Mariangel é a gangue do Preá, mas ele não tá ali muito envolvido. Enfim, as histórias vão entrelaçando. A história da Janalice, de certa forma, é a história principal, a história que desencadeia tudo, a história que desencadeia todas as ações da série, mas é uma série muito bem amarrada, muito bem feita. Você vai se interessando por aqueles personagens e tem todo o tempero do Pará, todo o tempero da região amazônica, todo o tempero do que acontece nesse Brasil profundo, nessa região do Brasil que é muito pouco falada, muito pouco mostrada em minisséries, em filmes. Na verdade, até recentemente a gente tem tido mais produções feitas e voltadas para a região norte. Nordeste a gente sempre teve muito mais coisa, mas a região norte é uma região que até bem pouco tempo a gente não tinha coisas, não tinha muita coisa que falasse das questões das agruras, de tudo que acontece ali, que é em determinados locais, é sim uma terra sem lei, e a gente vê isso muito na minissérie. A gente não tem por que duvidar que as coisas aconteçam assim, até porque o roteiro, o livro no qual a série foi baseada, é de um escritor paraense que conhece muito bem como é que a coisa acontece ali, e a gente já ouve falar, a gente vê essas histórias, a gente vê, e a gente, na verdade, já imagina que a coisa deve rolar assim mesmo, que a coisa rola assim mesmo. Essas histórias são histórias fictícias, mas com certeza são baseadas em fatos, são baseadas em pessoas que o próprio Edir Augusto... Eu não li o livro, eu não sei da história do livro, eu tô falando aqui para vocês sem conhecer o livro profundamente, mas eu tenho certeza que o Edir Augusto se baseou em histórias que ele vê, que ele viu, que ele conviveu
ali no Pará, que ele ouviu falar, foi coletando essas histórias e montou toda essa trama muito bem amarrada com essas histórias que vão se entrelaçando até culminar num final que eu vou chegar nele daqui a pouco. Mas o que eu queria falar primordialmente é que eu achei uma série muito bem amarrada. Essa palavra amarração é fundamental para uma minissérie como essa, que envolve alguns núcleos, que envolve núcleos que se entrelaçam. Eu gosto muito dessa coisa de pequenas histórias que vão se entrelaçando e personagens que vão sendo agregados ao núcleo principal daquela história e como essas histórias vão se entrelaçando, vão se desenrolando, vão se amarrando até se tornarem uma só história. Todos os outros personagens, tem muito personagem e um grande mérito da Psica, da série Psica, é conseguir trabalhar muito bem todos esses personagens. Você entende muito bem quem são aqueles personagens, você entende as motivações, você entende o porquê deles estarem agindo daquela forma, você entende até que alguns são estereótipos, alguns não são. Aliás, na verdade, eu acho que tem muito poucos estereótipos aqui nessa série. A série conseguiu se livrar um pouco, fugir um pouco dos estereótipos. São personagens que estão ali no Pará, mas poderiam estar também em qualquer outro lugar, poderiam estar no Nordeste, poderiam estar no Sudeste, mas aí, claro, com as peculiaridades dessas regiões, mas são histórias que acontecem no Pará, mas são histórias também universais de um local, de uma região do país que em determinados locais parece um faroeste. Parece que a gente está numa terra sem lei e a gente vê isso na série, realmente, em muitos locais, em muitas situações, é mesmo uma terra sem lei. Já falei do elenco, eu achei o elenco espetacular, muito bem feito, muito bem preparado, todo muito apropriado para aqueles papéis. Em especial, de novo, a protagonista, a Domitila Catete, que faz a Janalice, em seu primeiro papel no audiovisual. Ela é uma menina, uma atriz linda e a beleza dela é fundamental para a história. O tempo todo a beleza dela chama a atenção e é em função da própria beleza dela que os acontecimentos da série se desenrolam. Ela tem uma beleza muito paraense, mas muito universal também. Achei uma atriz extremamente bem escolhida para o papel. Eu vou destacar a Domitila, mas eu queria falar de novo, ressaltar que todo o elenco da série tá muito bem e você se interessa. Eles conseguem passar o recado que a série precisa passar e você se convence, você entra daqueles personagens. O único ponto meio negativo, não é um ponto negativo, mas é o único ponto que destoa, eu achei que o quarto episódio destoa um pouco. Eu não quero aqui entrar muito em detalhes do que acontece no quarto episódio, mas eu acho que a série vem muito bem nessa construção até o terceiro episódio. Quase que dava para terminar a série ali no terceiro episódio, mas eles estendem para um quarto episódio que eu acho que destoou um pouco até da proposta da série. Eu acho que esse quarto episódio é um episódio é um thriller, né? A série toda é um thriller, mas aqui eles abraçam a narrativa do thriller de uma forma que destoa um pouco da narrativa com essa pegada paraense. Sai um pouco da pegada paraense e vira uma narrativa universal. Para muita gente, isso pode até ser, e eu acho que em outra ocasião, em outro contexto, eu até acharia que isso era apropriado, mas nesse caso, eu queria continuar naquele tipo de narrativa dos 3 primeiros episódios. Eu falei que saiu da narrativa paraense, o quarto episódio, nem é ambientado no Pará, é ambientado na Guiana Francesa, mas enfim, a narrativa, o clima se quebrou um pouco. Não prejudica a história, não prejudica o andamento da história, você precisa chegar até o final do quarto episódio para finalizar a história, para chegar ao final de tudo, para entender o que acontece com esses personagens, mas vocês vão entender o que eu tô falando, vira uma coisa universal demais,
quebra um pouco aquele clima, aquela até magia que a gente teve nos 3 primeiros episódios, que contam muito bem, que tem muito bem esse clima paraense e mostra muito bem que são histórias do Pará, são histórias que acontecem no Pará, por mais que eu já tenha dito aqui que essas histórias poderiam ser histórias ambientadas em outros lugares, são histórias quase que universais, mas a gente tem um peso muito grande do Pará, um peso muito grande, uma carga muito grande de Pará nessas histórias, e aí no 4º episódio isso se quebra um pouco. É um ponto muito pouco negativo, é um ponto de atenção, eu diria, não é nem um ponto negativo, vou até apagar isso, não é um ponto negativo, é um ponto de atenção para quem estiver assistindo, para você que for assistir, para você que estiver assistindo, prestar atenção e não deixar se levar muito por esse ponto de atenção. Embarca na história que você vai se dar bem, mas eu precisava colocar isso aqui. Acho que a direção do Kiko Meirelles me agradou bastante. É um cara que já tem feito bastante coisa aí nesse universo das séries e já veio com uma experiência muito grande. Aqui o pai dele, o Fernando Meirelles, é consultor da série, mas eu acho que o Kiko já tem um caminho seu, ele já tem um estilo seu que até descola um pouco do estilo do pai. Você vê alguns toques, alguns momentos que você até remete ao estilo do Fernando Meirelles, ao estilo de filmar do Fernando Meirelles, mas dá pra perceber que o Kiko tem uma trajetória, um estilo totalmente seu, e que bom que é assim, que bom que a gente tem, que bom que não é um Nepo Baby pelo Nepo Baby, é um cara realmente muito talentoso e que tem uma trajetória muito grande pra frente, com certeza. Então eu dou 3,5 estrelas pra Psica. É uma série que me agradou bastante, eu acabei maratonando os 4 episódios em uma só noite, e eu queria saber agora o que você achou da série. Me conta, que eu quero saber. Você assistiu Psica? Você entrou na onda da série da semana da Netflix? Gostou do que viu? Você deixou Wandinha de lado e embarcou nessa produção genuinamente brasileira? Me conta que eu quero saber. Para falar comigo, você já sabe, é só usar a caixa de comentários do Spotify, me mandar uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, cotonizio.com.br, das minhas redes sociais, Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, ou do YouTube. Comentem aí no YouTube caso vocês estejam ouvindo este episódio por essa plataforma. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!